Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que nós temos de conviver com as nossas famílias hoje, ir para a igreja, te adorar. Abençoa este dia, ó Deus. Abençoa também agora o meditar da Tua Santa Palavra. Fica conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 a 22, que diz assim: Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia, e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que ao fazer os meus planos penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus, pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, dias atrás eu e a minha família íamos visitar uns amigos muito amados em uma cidade longe de nossa casa. Saímos às 4 horas da manhã muito animados. 5 quadras depois, bateu na traseira do carro um motoqueiro que estava bêbado e fugiu, nos impedindo de prosseguir a viagem. Assim acontece no mundo. Você programa alguma coisa, mas podem surgir imprevistos que mudem os planos, não é? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos cristãos de Corinto, disse que queria ir pregar a palavra de Deus na Macedônia, mas queria na viagem passar por Corinto e ficar com eles, talvez até mesmo o inverno todo, pois não daria para prosseguir a viagem no inverno. Mas aconteceram imprevistos e ele não pôde ir. Alguns que eram contra Paulo começaram a denegrir a sua imagem, dizendo que ele não era um homem de palavra. Prometeu ir visitá-los e não foi. Assim, tudo o que ele dizia também não era de confiança. Estava dizendo que Paulo e tudo o que ele afirmava sobre Jesus não era digno de confiança. Paulo responde esta questão no texto de hoje, quando diz: Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que ao fazer os meus planos penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Paulo afirma que imprevistos acontecem na vida, mas a palavra de Deus que ele levou aos coríntios não mudava e não sofria alterações de acordo com as épocas. Aliás, alguns estudiosos afirmam que precisamos adaptar a palavra de Deus aos nossos dias. Assim, eles afirmam
que o que a Bíblia diz que era pecado antigamente já não é mais, porque mudou a sociedade, não é mais pecado. Isso não é verdade. A palavra de Deus não deve ser adaptada a nós e ao mundo. Pelo contrário, nós e o mundo é que precisamos nos adaptar e conformar com a palavra de Deus, se queremos ser salvos e felizes, como Paulo afirma em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus amados, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos, são a luz que ilumina os nossos caminhos por esta vida, para que nós tenhamos segurança por onde andarmos. Na Bíblia não há contradições. O mesmo Deus que ama o ser humano e quer salvá-lo mediante o sacrifício de seu filho na cruz, é o Deus que chamou Abraão, fez dele uma grande nação, cuidou dessa nação até que viesse Jesus ao mundo. Como os judeus negaram Cristo como Senhor e Salvador, hoje o povo de Deus são os cristãos que creem e vivem uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo os valores, princípios e moral que a palavra de Deus nos diz e não que o mundo fala e vive. Paulo afirma que não conseguiu fazer aquilo que queria, não porque não quis ou porque desistiu sem razão, mas porque surgiram imprevistos que o impediram de ir a Corinto. Mas isso de forma alguma torna a vida dele não digna de confiança, e a mensagem que ele levou sobre a salvação pela fé em Cristo como Senhor e Salvador, falsa. Podem acontecer imprevistos da vida, mas a nossa conduta cristã neste mundo não pode mudar. Permanecemos fiéis a Cristo, sua palavra, oração, igreja e vida cristã, não importando os imprevistos da vida. Paulo continua dizendo: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados e do inferno. Jesus Cristo é o Emanuel, que quer dizer o Deus que está conosco por amor, para nos salvar e ter com Ele no céu, como diz Colossenses 1, 15 a 20. Ele, Jesus Cristo, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é a própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Assim, por mais que o mundo negue, Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Somente podemos ser salvos pela fé nele como nosso Senhor e Salvador.
Única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós recebemos de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Paulo continua afirmando: pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. A certeza da salvação eterna não está em nosso jeito de viver, em nossas obras, em nossa conduta moral, em nós sermos bonzinhos. Se dependesse disso, estaríamos completamente perdidos, pois, por mais que tentemos viver uma vida correta, permanecemos pecadores perdidos e condenados ao inferno. Como cristãos, temos a certeza da salvação única e exclusivamente porque Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu e morreu na cruz para nos dar a salvação eterna. Paulo afirma que é Deus quem nos salvou. Ele nos comprou com o sangue de Cristo derramado na cruz. Ele nos separou do mundo para sermos dele. Ele colocou uma marca em nossos corações, que é a fé firme em Cristo, e nos deu um novo nome, cristãos. Por tudo isso, nós hoje, como Paulo, temos a certeza da salvação e vivemos neste mundo uma vida de fidelidade a Deus, sua palavra, oração e igreja. Somos sinceros em nossa fé e queremos que todos possam ter a alegria da salvação pela fé em Cristo. Podemos sim ter imprevistos na vida, como uma doença, desemprego, enfermidades e um dia até a morte, mas continuamos firmes em nossa fé, pois temos a esperança da vida eterna no céu. 1 Pedro 5, 6 a 10 diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque nós estávamos perdidos e condenados e o Senhor nos resgatou, nos salvou, nos comprou com o sangue de Cristo derramado na cruz. Te louvamos pela salvação eterna e pela Tua presença em nossas vidas. Que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.